Olá, eu sou a professora Liana e juntos vamos estudar sobre as diversidades. Nesta aula, vamos falar sobre a diversidade cultural e religiosa. Você já parou para pensar em quantas culturas diferentes existem pelo mundo? E no Brasil? Cada país, cada povo possui a sua cultura, que engloba seus costumes, comidas, língua falada, religião. Até dentro de um mesmo país podem existir culturas diferentes, como é o caso do Brasil. Aqui encontramos culturas diferentes dependendo da região do país, dentre os povos indígenas e dependendo até do grupo social. Vamos conhecer um pouco das culturas existentes no Brasil? As culturas encontradas no Brasil são influência dos três principais grupos formadores da população brasileira: indígenas, africanos e europeus. Cada um desses grupos trouxe sua contribuição para a formação da população e da cultura brasileira. Apesar dessas culturas terem se misturado em algumas regiões, as influências de uma ou de outra prevalecem. Como, por exemplo, na região norte do Brasil, onde a influência indígena se sobressai. Pensando nessa região, percebemos diferenças culturais com relação ao restante do país, especialmente na alimentação. A base da alimentação é o peixe, e em especial, no Pará, o consumo de açaí puro, junto com o peixe e a farinha. O uso da mandioca por inteiro, uma tradição indígena, em diversas formas: farinha, tucupi, goma, de onde se faz a tapioca. Com relação a festas, temos o Festival do Boi-Bumbá de Parintins, que une as tradições europeia, africana e indígena. Os elementos indígenas aparecem nas roupas e adereços e também na história por trás da festa. Na região Nordeste, destaca-se a comida sertaneja, com cuscuz de milho, carne de sol e queijo coalho. Se formos falar da Bahia, a influência africana na comida vem especialmente com o azeite de dendê. Na literatura, destaca-se o cordel, textos escritos em versos em forma de livretos. A xilogravura, técnica de desenho esculpido na madeira, que depois de pronto passa-se tinta e vira uma espécie de carimbo. Tem também várias manifestações culturais que misturam as raízes indígena, africana e europeia, como o maracatu, o bumba meu boi, a capoeira, dentre várias outras. No Centro-Oeste, as tradições se misturam com outros povos de países vizinhos, como os bolivianos, peruanos e paraguaios. Na culinária, destaca-se um fruto típico do Cerrado, o pequi, com o qual são feitos vários pratos, como o arroz de pequi. A bebida típica é o tererê, que vem da tradição indígena guarani. É uma bebida à base de erva mate com água gelada. Dentre as manifestações existe a catira, uma dança coletiva dançada por homens ao som da viola. Também é dessa região a tradicional música sertaneja. Na região sudeste, dentre as comidas típicas temos a famosa feijoada, mas cada estado tem sua contribuição, como o pão de queijo mineiro, a moqueca capixaba e o cuscuz paulista. Das raízes africanas temos o jongo, uma dança trazida de África que possui em seus cantos os pontos de jongo, que eram usados como forma de comunicação cifrada pelos escravizados. O samba carioca nasce também dessa raiz jongueira. Outra manifestação típica da região sudeste. A região sul sofreu muita influência dos imigrantes europeus, especialmente dos italianos e alemães. Essa herança cultural se reflete nos costumes, comidas e na arquitetura. Em algumas cidades, as pessoas aprendem o alemão, por exemplo. Dentre as comidas temos a cuca, um tipo de bolo alemão, o vinho produzido na região,
o churrasco, o chimarrão, bebida à base de erva mate. Dentre as manifestações temos a dança de fitas, a chula, é um tipo de sapateado em forma de desafio, dentre várias outras. Em todas as regiões também temos forte presença religiosa, tanto de tradição europeia, como o cristianismo, católico ou evangélico, quanto de origem africana, como o candomblé e a umbanda especialmente. As manifestações religiosas são parte da nossa cultura. Por exemplo, o interior de Minas Gerais não seria o mesmo sem a vasta programação da Semana Santa. Assim como a Bahia, especialmente a cidade de Salvador, não seria a mesma sem as várias festas ligadas às religiões de matriz africana. Na aula de hoje, conhecemos um pouco da diversidade cultural e religiosa brasileira. Mas preciso te lembrar que tão importante quanto conhecer as culturas brasileiras é sempre respeitar as diferenças e reverenciar a nossa diversidade, que faz sermos o povo único que somos. Até a próxima!